Ok, nossa mensagem de hoje faz parte de uma série que o pastor Jailson começou no domingo passado e que ele vai terminar no próximo domingo, que é sobre profecias do Antigo Testamento, mais especificamente do profeta Isaías, cumpridas no Novo Testamento. E nós vamos falar de 3 cumprimentos no Evangelho de Mateus, mencionados pelo evangelista Mateus. Então, Isaías citado em Mateus, por isso que o nome da série é Dito e Feito, isto é, foi profetizado e cumprido na pessoa de Jesus. Hoje, pela primeira vez na história da igreja, eu coloquei um título latino para essa série. O pastor Ebre inventou. Por que ele colocou Post Tenebras Lux? Era o lema que era usado em Genebra nos dias de João Calvino: após as trevas, luz. E o texto que a gente vai ler de Isaías, que é citado no Novo Testamento, fala que o povo que andava em trevas viu grande luz. Então é exatamente isso que acontece na chegada de Cristo. Depois das trevas, post tenebras lux, veio luz. Então vamos começar lendo Isaías 9, e aí depois eu vou introduzir e expor esse texto, e depois a gente vai ler o texto do Novo Testamento no meio da mensagem, e ver como é que Mateus se apropriou dessa passagem, e o que ele quis ensinar sobre o cumprimento dessa passagem em Jesus Cristo. Isaías 9, vou ler do verso 1 até o 7, peço que você acompanhe a leitura. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro, usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, eu mencionei o lema da reforma, especificamente usado em Genebra. Se você, as moedas da época tinham esse lema latino, Post Tenebras Lux, e depois virou um lema usado em vários lugares da reforma. Hoje, se você for visitar Genebra e for lá no Muro dos Reformadores, está escrito esse lema. E o que ele representava no tempo da reforma? Representava que depois de um período de longa escuridão, em que a palavra de Deus, a fé evangélica estava obscurecida, Deus trouxe, por intermédio da reforma, luz ao povo europeu. Mas é importante que eu destaque que essa luz não foi encontrada, ela foi trazida pelo próprio Deus. E esse é um ponto importante que eu quero estabelecer no começo dessa mensagem. A luz vem do próprio Deus, é Ele quem ilumina, é Ele quem concede luz. Essa luz não é encontrada por alguém, ela é emitida pelo Deus maravilhoso que reside em sublime luz, diz a palavra. No entanto, não muito tempo depois da reforma, veio um outro movimento que gostou muito de usar a imagem de luz. Nós estudamos nas escolas o chamado iluminismo. O período iluminista foi o contrário da reforma em vários aspectos. Por quê? Porque à medida que a reforma queria descobrir da própria palavra a luz vinda de Deus, o iluminismo falava de uma luz interna do homem, que o levava a quebrar com barreiras de séculos. De acordo com o período iluminista, o que era bom era romper com a autoridade da igreja, com a autoridade do Estado e até com a autoridade bíblica. Por quê? Não é que a Bíblia não tivesse valor nenhum para as pessoas nessa época, é que ela poderia ser lida sob o crivo da razão humana. Havia tanto
uma confiança na razão, quanto na experiência, na percepção do ser humano. Então o período iluminista foi chamado por um dos seus maiores filósofos, Immanuel Kant, como sendo o homem chegando à maturidade. O homem finalmente chegou à luz, ele chegou à maturidade, agora ele não tem as barreiras do progresso, né? As barreiras que impedem o progresso. Agora ele rompeu com isso, ele pode finalmente progredir. O período iluminista foi muito utópico, muito otimista, achava que ia levar a sociedade a um período maravilhoso de não mais guerras, não mais opressão, não mais intolerância, e isso mostrou-se um fracasso. Mas o que marca esse período é o desenvolvimento de uma espiritualidade. Não é que o iluminismo não teve fé, tinha fé, mas era uma espiritualidade que não estava mais presa ou ligada à Bíblia e à igreja. É como se o homem tivesse se libertado disso. Parece gente que você conhece, cheio de espiritualidade, mas sem igreja e sem Bíblia, não é? Isso é muito comum em nossos dias. Muita espiritualidade, mas sem igreja e sem Bíblia. Um homem que viveu nesse período do iluminismo e que foi feroz no seu combate aos deístas, que era uma tendência muito forte nessa época, foi o famoso pregador norte-americano chamado Jonathan Edwards. Edwards gostava muito de usar analogias, e ele era muito bom de descrever as coisas com imagens concretas, e uma das que ele mais gostava era luz. Ele gostava de luz, ele falava direto de luz, de brilho, de esplendor de Deus e tal. E um dos sermões mais famosos dele era intitulado assim: uma luz divina e sobrenatural. E o que Edwards fala nesse sermão que é tão interessante, tão pertinente para aquilo que eu quero ensinar hoje? Ele diz assim: olha, os homens que não recebem essa luz divina e sobrenatural, eles entendem algumas coisas sobre espiritualidade. Eles conseguem entender algumas coisas, mas isso é por causa da graça de Deus derramada ao mundo. A gente chama isso em teologia de graça comum, porque ela é derramada a todos os homens, que permite que os homens entendam algumas coisas. Às vezes você ouve pessoas que não são cristãs, dá uma bola dentro, entendeu? Não é? Ele fala alguma coisa e diz: pois é verdade, e dá a bola dentro. Mas ele não tem uma luz divina e sobrenatural brilhando sobre ele. Então aquilo que ele consegue conceber da verdade bíblica é limitadíssimo. Então Edwards nesse sermão explica que nós precisamos que uma luz que vem de Deus nos atinja, para que a gente tenha percepção da excelência divina revelada na palavra. Então, por que eu falo desses períodos antigos para a gente? Porque eles explicam bem na história um contraste de luzes. O iluminismo falava de uma luz que vinha de dentro do homem. O homem havia chegado à maturidade. Jonathan Edwards falou: não tem luz aqui dentro. Aqui dentro é só trevas, viu? Só trevas. A luz precisa vir de fora. E se ela não nos atingir, nós não teremos percepção das coisas do Senhor Deus. Eu acho que isso é um bom exemplo daquilo que a nossa passagem vai nos ensinar. Vai falar sobre origens muito diferentes de luz, né? Mas por outro lado, reações bem contrastantes a essa luz. Em outras palavras, Jesus Cristo vai ser o ápice dessa luz derramada por Deus, mas não é que todo mundo vai receber bem essa luz. Ela terá diferentes reações, diferentes respostas, e eu quero falar dela mais para o final dessa mensagem, tá? Mas eu quero começar explicando a passagem de Isaías 9, para depois a gente ir para Mateus, o Evangelho de Mateus, e ver como é que Mateus enxerga isso se cumprindo em Jesus Cristo. Isaías 9, o texto que a gente leu, o período era mais ou menos o seguinte: o rei de Judá, onde Isaías era um profeta no reino do sul, o rei na época era Acás. Acás era um homem mau, um homem que não seguia a palavra do Senhor, fez atrocidades em termos de religião, e vivia fazendo alianças políticas com outras nações para se proteger no cenário internacional, ao invés de confiar no Senhor, já que ele era o rei do povo de Deus. Então Isaías é um homem que confronta várias vezes Acás. A passagem que o pastor Jailson leu no domingo passado, Isaías 7, é uma passagem em que Isaías está confrontando Acás. Aqui também há esse contexto. Por quê? Porque Acás era um homem que queria procurar a proteção da Assíria contra outros inimigos que ele tinha. Ironicamente, a própria Assíria vai ser usada por Deus como instrumento de juízo, como vara de castigo sobre tanto o reino do norte quanto o reino do sul. E aí, olha só, no capítulo 8, olha o último verso do capítulo 8, a gente não leu, eu deixei para ler agora.
Depois de Deus anunciar juízo, olha o que ele diz no 8:22. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Por que que ele menciona essas trevas? Porque não demorou muito naquele período, depois de Isaías falar essas coisas, para a Síria começar a incomodar, começando com o reino do norte. Teve também o reino do sul, também sofreu consequências disso, mas a região do norte, a região das tribos de Zebulon, Naftali, que ficam ali perto do mar da Galileia, aquela região foi invadida antes da destruição total de Israel, antes ainda, as primeiras investidas da Síria atingiram aquela região. É por isso que o versículo 1 do capítulo 9 fala dessas duas tribos. A terra de Zebulon e de Naftali, são duas tribos de Israel que estavam naquela região do norte, que sofreram com essa invasão assíria. Mas esse é o contexto triste de escuridão. Só que Isaías não está trazendo uma palavra triste, ele está trazendo uma palavra de esperança. Ele diz, aqueles que estavam nas trevas, viram luz. Então olha para o versículo 1, do capítulo 9, diz assim: contudo, isto é, ainda que haja trevas, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. Aqui a ideia de Galileia dos gentios é que foram trazidos povos de outras nações e misturados ali com Israel. O caminho do mar junto ao Jordão. Aí o verso 2 fala, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, Isaías vai trazer uma profecia de esperança. E tem uma coisa muito interessante, do versículo 2 até o 6, se você prestar atenção na sua Bíblia, no 1 também aparece, mas está mais claro do 2 até o 6, todos os verbos estão no passado. Raiou, viu, resplandeceu, mas não tinha acontecido ainda. Por que que Isaías escreve desse jeito? A gente chama isso de pretérito profético. Isto é, ele fala com tanta convicção, de que é como se tivesse acontecido. É tão certo que vai acontecer, que você conta como se fosse no passado. Quer ver? Paulo usa isso no Novo Testamento. Ele fala assim, e aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, justificou, e a estes também glorificou. Mas a gente ainda não foi glorificado. Mas ele fala como se já tivesse acontecido. É tão certa a nossa glorificação, que ele usa o verbo no passado. Então aqui também, ele conta tudo, ele não diz assim, vai acontecer lá no futuro, vai raiar. Ele usa todos os verbos no passado para trazer confiança, expectativa ao povo. Eles receberiam luz. Em outras palavras, se as trevas eram o domínio da Síria, o cativeiro da Síria, Deus não deixaria que essas trevas e a morte trazida por eles durasse muito tempo. Então seria um período de luz, e luz traz alegria, luz traz paz. Não é interessante que a Escritura fala assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A ideia de que luz está associado com tempo de alegria, enquanto que trevas está associado com tempo de tristeza. A Bíblia usa essas analogias até para dizer que tem certos pecados que são próprios da noite, enquanto que no dia você tem um pouco mais de sensatez, sobriedade. É muito interessante essa maneira da Bíblia tratar escuridão e luz. E a luz traria alegria. Olha o versículo 3. Verso 3 fala assim, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Quando fala de alegria, que é bastante enfatizada aqui no verso 3, ele usa analogias que para nós são muito estranhas assim. Ele quis dizer assim, ó, gente, vocês vão ficar felizes, mas entenda assim, felizes de um jeito que é atípico. Aí ele usa duas comparações que para a época faziam sentido, talvez para você não tanto, porque nós vivemos num tempo agrícola e nem experimentamos guerra no nosso quintal, mas se haviam dois momentos de festividade por causa de abundância, era quando você colhia os frutos, e quando você vencia uma batalha e você podia pegar os despojos do inimigo. É a ideia de que como resultado daquele período vem abundância. Então imagina em tempos em que as pessoas passavam um aperto, mas venciam uma batalha, e aí você não só ganhava a batalha, mas você ganhava as coisas do inimigo que você venceu. Então, período de ceifa e
vitória militar eram períodos de enriquecimento. O que Isaías está querendo dizer é: vocês vão se alegrar porque a nação vai voltar a crescer. Se vocês foram oprimidos e vencidos pela Síria, Deus vai trazer de novo vitória e a grande prosperidade sobre vocês. E é interessante que Isaías esteja falando disso. Eu quero dizer por que é marcante dizer isso. Porque o período de cativeiro que vai se seguir a essa profecia são períodos muito tristes. Por exemplo, quanto ao cativeiro babilônico, não da Assíria, o babilônico, o Salmo 137 é um salmo que fala assim: a gente estava lá às margens do rio da Babilônia e queriam que a gente cantasse, mas nossa alma está triste, nossa alma está triste, porque como é que nós vamos cantar longe da nossa terra? Aí ele fala assim: que a língua se me apegue à boca, se Jerusalém não for a minha maior alegria. Quer dizer, ele queria estar de volta na terra, ele estava frustrado, triste. Mas Isaías está dizendo: olha, a luz vai chegar e vocês vão ter uma alegria incomparável. Semelhante ao que acontece quando vocês colhem, ou quando vocês vencem uma batalha e recolhem os despojos. E aí Isaías dá 3 razões que seriam o motivo de alegria. Tem uma coisa interessante da sua Bíblia que pode te ajudar. Se você está acompanhando na NVI, no verso 4 e no 5 está assim: pois, e no 6 está por quê. Na Almeida atualizada está mais claro ainda, está por quê. Ele está dando 3 razões da alegria do verso 3. Por quê, primeira razão no verso 4. Por quê, segunda razão no verso 5. Por quê, terceira razão no verso 6, tá? Então ele está explicando o porquê da alegria. Primeira razão, verso 4, o livramento. Olha só: pois destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Ele está dizendo que se a Síria ia controlar, eles seriam libertos dessa opressão. E a libertação, esse livramento, traria alegria. É claro, a gente consegue entender isso. Tem uma coisa que oprime um povo, é ele estar debaixo do jugo de uma outra nação. E Israel experimentou isso várias vezes na sua história. Mas Isaías diz: vocês serão libertos desse jugo. Eu consigo entender isso como expressão de alegria. Alguns de vocês que viveram sua vida adulta longe de Cristo e depois vieram até Ele, sabem o que significa você ser liberto dessa opressão. Liberto dessa coisa que nos escraviza, que nos coloca para baixo, que nos amarra às coisas do inimigo. Esse livramento traz grande alegria. Quem experimentou isso na fase adulta sabe do que eu estou falando. Isso está muito nítido na mente, na memória das pessoas que experimentam esse livramento. Segunda razão da alegria, está no verso 5, é uma paz completa. Verso 5 fala assim: pois toda bota de guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. É uma linguagem estranha para nós, mas o que Isaías está querendo dizer é que instrumentos de guerra seriam destruídos, não teria mais guerra. E pensa num tempo em que a gente quase que só lê guerra, né? Você começa a ler o Antigo Testamento e uma hora você cansa, fala assim: meu Deus, é guerra o tempo todo, é guerra. Calma, vai ter um tempo de não guerra. Essa é a aspiração dos homens, mas eles nunca conseguem isso plenamente, nunca há paz completa. E no entanto, essa provisão de Deus seria trazer paz completa. E o terceiro, e mais sublime, é como se Isaías estivesse crescendo nos motivos de alegria. Então o primeiro, livramento; o segundo, paz completa; o terceiro, o Messias prometido. Verso 6 fala que esse Messias seria para o nosso benefício. Olha as expressões usadas: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Quer dizer, a ideia de que ele vem para nós, para o nosso benefício. Pensa bem, um Messias com todo o poder, sabiam os judeus que ele vinha para a glória dele. Mas dizer que com toda a glória dele ele vinha trazer benefício para o povo, era motivo de grande conforto. Ele vem para nós. Um filho nos foi dado, um menino nos nasceu. A ideia de que isso vem para o nosso benefício. Eu quero falar um pouco desse menino por causa dos títulos que ele recebe. Mas antes de falar dos títulos dele, não é interessante que ao invés de falar assim de um homem, de um guerreiro, fala de um menino? Por que Isaías fala do menino, um filho? Para nós, assim, com o Natal em mente, você consegue fazer a conexão. Mas antes do Natal, por quê? Antes do Natal acontecer, por que ele falaria do menino, do filho? Por que isso é tão marcante? Eu quero que você compreenda que
Na história do Antigo Testamento, Deus sempre tinha prometido salvação mediante um descendente. Quer ver? Lá em Gênesis 3, e o pastor Jailson mencionou isso domingo passado, logo depois do primeiro pecado, quando o pecado entra na história da humanidade, Deus promete que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A ideia de que a salvação viria mediante a semente da mulher. No final do livro de Gênesis, no capítulo 49, fala que o descendente de Judá seria o governante, e o governo não sairia das suas mãos. Mais na frente, em 2 Samuel, fala que o filho de Davi reinaria para sempre. Você percebe que na cabeça de um judeu, salvação viria mediante concepção, vida comunicada, passada de pais para filhos, é mediante essa promessa. Por isso que nascimento de um bebê é motivo de festividade na história do ser humano. Não é só porque é sinônimo do cuidado de Deus e da vida de Deus, mas é que sempre foi a promessa de salvação, de renovação, sempre foi. Não é que os nossos filhos são nossos redentores, por favor, não aplique errado não, senão vai falar bobagem, tá? Não é isso. É que a expectativa de um menino era o que sempre inspirava as mulheres de Israel, aguardando a chegada do Messias. A ideia de que o nascimento de uma criança seria o grande redentor, essa era a grande promessa. Por isso que ele destaca um menino, um filho, é ele que vem trazer redenção. Então, quando fala de menino, de filho, é claro que ele está enfatizando que é um homem, como qualquer um de nós, é uma criança, como qualquer criança nossa. Por outro lado, essa criança recebe títulos que não são próprios de gente, como nós, mas de um ser divino, de um Deus todo maravilhoso. Tanto é que esses 4 títulos são títulos de grandeza, né? Maravilhoso conselheiro, nós estamos acostumados talvez a mencionar 5, porque a gente separou o maravilhoso do conselheiro, mas a ideia é que você tenha um adjetivo ligado aí ao substantivo. Ele é um maravilhoso conselheiro, ele é um Deus poderoso, um Deus forte, ele é um Pai eterno. Aí não é que ele é o Pai, é que ele é de onde provém eternidade e tudo mais, não é? E ele é príncipe da paz. Então são 4 títulos, e esses 4 títulos eu quero falar um pouquinho deles, porque eles surpreendem os homens. Interessante que Isaías tenha escolhido essas palavras, o Espírito de Deus o levou a falar de coisas que mais tarde vão ser espanto para os homens, tanto espanto bom quanto ruim, quer ver? Maravilhoso conselheiro. Você deve se lembrar daquela passagem em que Jesus Cristo é desafiado pelos seus inimigos sobre questão de impostos, a briga era política. Eles também tinham um problema de política, tá? E eles chegaram para Jesus e disseram assim: então Jesus, é lícito pagar tributo a César? Nós estamos aqui oprimidos por César. Tinha gente que dizia, claro que sim. Claro que sim. Tinha outras pessoas que diziam, não, a gente tem que dedicar para o templo. Quer dizer, havia confusão. Aí Jesus disse assim, vocês estão tentando me testar, traz aqui uma moeda. Aí ele mostrou assim, de quem que é essa efígie aqui, essa marca? Hoje seria uma marca d'água, né? De quem? César. Então, dai a César o que é de César. Aí alguns devem ter dito, tá vendo? Aí ele diz, e a Deus o que é de Deus. E aí o texto termina assim, e ficaram admirados com a sua sabedoria. Porque o que ele disse, não tem saída, ninguém se agradou. Não resolveu o problema, porque não foi partidário. Não ajudou um grupo e atrapalhou o outro. O que ele disse foi tão abrangente, que mostra que o coração dele estava errado com respeito a propósitos. Depois, o outro título que Isaías dá, é que ele seria Deus poderoso, ou Deus forte. E isso surpreendeu os discípulos. É interessante que a gente esteja tão acostumado com os discípulos acompanhando Jesus, que às vezes a gente tem a impressão que eles sabiam tudo de Jesus, mas não sabiam, estavam descobrindo. Lembra daquele momento que eles estão no barco? Tempestade, Jesus dormindo. Jesus. Nós vamos morrer, o Senhor aqui cochilando, sono bom, não ligando para nada nessa vida. Aí Jesus vai lá, é acordado, faz o vento e o mar cessarem, imediatamente, e a passagem termina assim, e os seus discípulos disseram, quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, eles ficaram surpresos com o Deus forte, com o Deus poderoso. Era espantoso para eles. Terceiro título que Isaías dá é que ele é Pai eterno. Algumas Bíblias estão traduzidas Pai da eternidade, mas é a ideia que aponta para a sua antiguidade.
dele procede vida, ele é. Você deve se lembrar de uma outra passagem que Jesus Cristo falou assim, que eles não eram filhos de Abraão coisa nenhuma. Depois Jesus Cristo disse que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí eles falaram, como assim viu o seu dia? Você não tem nem 50 anos. Aí Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Na hora os bichinhos ficaram irados. Diz o texto que eles já armaram para matá-lo ali. A partir do momento que ele usou o título sagrado, que Deus usou quando se revelou a Moisés, vá dizer para Faraó que o eu sou te enviou. Era o nome sagrado de Deus. Era dizendo assim, só em Deus é que a vida existe. Na hora que Jesus se identificou com Deus, o Pai, dessa maneira, eles disseram, blasfemo, esse homem é do capeta, só pode ser. Quiseram matá-lo ali. Por quê? Porque o seu título, as suas características sempre surpreendiam os homens. Às vezes positivamente, às vezes negativamente, mas sempre surpreendiam os homens. E o quarto título usado por Isaías é Príncipe da Paz. E essa é uma surpresa, porque os homens sem Deus não conhecem, e até os homens de Deus se surpreendem. Por quê? Jesus Cristo disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Aí ele falou assim, não se atemorize, não tenha medo neste mundo. Mais tarde Paulo vai falar sobre essa paz, e ele vai falar de uma paz que excede todo entendimento. Então é uma paz que surpreende até quem conhece o Evangelho. Tem coisas que a gente diz assim, eu não sei expressar em palavras, mas vai tudo bem. Vai tudo bem. O príncipe da paz traria uma paz que é difícil de explicá-la com toda a sua beleza. Então, a ideia é de que ele recebe 4 títulos que são surpreendentes. Ele é um menino, é uma criança. Imagina os pastores chegando lá, naquele momento ali, a criança envolta em faixas, no meio de um monte de animalzinho, e pensar que aquela coisinha de nada, aquela coisica que pesa alguns quilinhos, era maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Para acreditar nisso, você tem que crer, você tem que ter fé de Deus, tem que ser do Senhor. Porque não dá para olhar para aquele menino e dizer que ele vai ser tão sábio assim. Não dá para você pensar que ele vai ser tão poderoso assim. Que ele tem vida nele mesmo. E de que ele é o príncipe da paz. Mas os pastores creram. E a passagem de Isaías 9 fala que o reino desse menino cresceria sem impedimentos por obra do próprio Senhor. Verso 7 fala assim. Fala para o verso 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Por que o reino desse menino não tem impedimentos? Porque Deus quis assim. Agora, olha que irônico, Acaz era o rei de Judá, ele tinha a faca e o queijo na mão. Um profeta fiel ao Senhor como Isaías, dizendo para ele assim, confia no Senhor. E no entanto, ele buscava outras proteções que não o do Senhor. E o Senhor vai dizer assim, eu vou trazer um reino que não é abalado. Eu vou trazer, confia em mim. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mas Acaz não buscou na fonte certa. Indo agora para a passagem do Novo Testamento. Abra por favor a sua Bíblia em Mateus 4. Mateus capítulo 4. Diz assim, a partir do versículo 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu quero que você agora compreenda um pouquinho do que Mateus está fazendo. Mateus está pegando essa história, essa profecia de Isaías, dita 700 anos antes, e dizendo, está se cumprindo agora. Aí você diz assim, mas será que não valeu de nada essa mensagem para os dias de Isaías? Essa não é uma boa maneira de você concluir.
Não é que as profecias de Jesus no Antigo Testamento não tivessem cumprimento nenhum lá atrás e só se cumpriram em Jesus. É melhor que você entenda que profecias do Antigo Testamento têm mais de um cumprimento. Aquilo que Deus prometia tinha um cumprimento singelo primeiro naqueles dias e depois vinha ter um cumprimento mais pleno lá na frente. Nos dias de Isaías, a gente vê que Deus trouxe libertação. Alguns que foram levados, foram trazidos de volta. Mesmo Acás não experimentou um cativeiro perene. Embora tenha havido alguma opressão por parte da Assíria, isso não foi perene. Deus trouxe libertação. O reino do norte teve a ajuda de reis como Ezequias e depois Josias, que investiram naquele reino e levaram um pouco da verdade de Deus. Então houve um primeiro cumprimento lá atrás, mas no Antigo Testamento tudo que é cumprido ali é só um vislumbre de coisa maior lá na frente. Por exemplo, quando Deus diz que vai libertar do cativeiro, é porque Ele tem uma libertação de cativeiro muito maior lá na frente. Quando Ele fala que Ele vai fazer coisas extraordinárias com o povo, trazer provisão, isto é, bastante sustento ao povo, é porque isso aponta para riquezas muito maiores ainda em Cristo Jesus. Sempre é assim que a gente deve ler o Antigo Testamento. E aqui, Mateus então está pegando essa passagem e está mostrando como é que ela se cumpre de forma mais espetacular em Jesus. Mateus é mestre nisso. Por quê? Mateus está escrevendo primordialmente para judeus. Então, de todos os evangelhos, ele é o que mais cita o Antigo Testamento. E ele é o único que tem 11 passagens em especial, que ele cita com a mesma frase, para se cumprir o que fora dito pelo profeta. Aí ele vem e traz. Ele está interessado nisso, ele quer mostrar que Jesus é o cumprimento de toda a palavra de esperança do Antigo Testamento. Isso é próprio de um evangelista que quer mostrar que Jesus é a realização, ele é o cumprimento, ele é a chegada de tudo de bom que Deus prometera antes. Bem, qual é a ocasião do texto aqui para Mateus usar essa passagem de Isaías 9? É interessante. Diz que o texto fala assim que João foi preso, e quando João foi preso, então Jesus se mudou para Galileia. Por quê? Bem, existe uma razão talvez prática. É possível que Jesus tivesse mudado para Galileia para não sofrer não ter um encontro precipitado com o governante da região, chamado Herodes Antipas. É possível, mas existe um significado mais marcante na mudança dele. Quando ele volta para Galileia e vai morar numa cidadezinha chamada Cafarnaum, essa vira a região dele. Cafarnaum vira a região de Jesus. Tanto é que mais tarde Jesus e os discípulos vão ser chamados de Galileus, tá? Que é a região das tribos do norte, Zebulon, Naftali. Então quando Jesus volta para Jerusalém, Mateus fala assim, é isso mesmo. Lembra que disse que Zebulon e Naftali estavam em trevas e agora veriam luz? É isso aí, ó. Ele voltou para aquela região e ele seria a luz ali presente. O que é marcante acerca da ida de Jesus para Galileia? É porque Galileia significava duas coisas na mente do judeu. Duas coisas. A primeira, desprezo. Ser um galileu era ser de uma região desprezada. A Galileia, lá atrás, tinha sido conquistada pela Síria e, como eu falei, vários povos vieram. Então aquela região era uma região de muitos gentios, muita gente que não era judia. E por conta disso, como há muitos casamentos mistos e muita mistura de crenças, o judaísmo que permaneceu lá era um judaísmo fraco, um judaísmo distante da palavra de Deus, um judaísmo que não era mais saudável espiritualmente. Então tem um momento no ministério de Jesus que os judeus dizem assim, por acaso da Galileia pode vir algum profeta? Do tipo assim, daquela regiãozinha que nem igreja decente tem, não pode vir um profeta, não é? Então, Galileia era sinônimo de desprezo. Jesus voltar para Galileia significa que o ministério dele é marcado por misericórdia. Para quem ele vai pregar? Para os galileus. Você fala, não acredito. Mas é assim, o ministério de Jesus é o tempo todo assim. Ele está com publicanos, meretrizes e galileus. Onde é que é a sede dele? Cafarnaum. Você está de brincadeira. Naqueles dias alguém disse, você está de brincadeira. O Messias veio e montou uma base em Cafarnaum. Por favor. Tinha um monte de cidade boa. Cafarnaum. Era assim que as pessoas pensavam. Então, Jesus ir para Galileia significa que o ministério de Jesus é marcado por misericórdia. Ele vai para uma região que estava em trevas. Por quê? Porque ele era a luz. Ele precisava trazer luz para aquela região cheia de trevas. Segunda coisa, e eu já mencionei isso brevemente, mas eu quero expandir.
Galileia era sinônimo de gentios, gentes de outras nações que não eram judeus. A região veio a ser chamada de Galileia dos gentios pela quantidade de não-judeus naquela região. Isso, perdão, já tinha acontecido nos dias de Isaías, mas muito mais no primeiro século, nos dias de Jesus. Então ela estava cheia de gente que não era judia. E olha que interessante, quando Jesus no final comissiona os seus discípulos a irem fazer discípulos, ele fala discípulos de onde? De todas as nações. O próprio ministério dele foi um exemplo de que ele estava interessado em gente de outras raças, de outras origens, que não judaica. Então, Jesus Cristo está dando um exemplo de que o ministério dele tinha um caráter de universalidade. Ele veio para os desprezados e ele veio para gente de toda parte. Isso é um marco e é por isso que Mateus resolve usar essa passagem. Diz, aos que estavam em trevas, veio a luz. Ele entendeu essa passagem como sendo um exemplo perfeito do que tinha acontecido naquele momento. A mudança de Jesus para Galileia era como se fosse o cumprimento disso que Deus havia dito que faria com aquela região desprezada, cheia de gentios. Olha que curioso, Marcos e Lucas mencionam a mudança para Galileia, mas ninguém cita o Antigo Testamento, só Mateus. Porque Mateus está interessado em que judeus vejam que a história e as promessas do Antigo Testamento estão se cumprindo em Jesus. Esse é o propósito dele. Ele escreve com isso em mente. Ele quer que as pessoas enxerguem que Jesus é o cumprimento de todas as promessas maravilhosas do Antigo Testamento. Bem, e o que é que Jesus vai fazer? Esse é o começo do ministério público de Jesus. Aqui termina a introdução de Mateus. Agora começa a história de Jesus. Até aqui ele está sendo preparado. Até aqui João Batista aparece. Mas agora João Batista foi preso. Ele ainda vai morrer lá na frente. E Mateus vai registrar isso. Mas agora Jesus vai assumir as rédeas, vamos dizer assim. Ele vai tomar a dianteira. Agora não é mais a preparação de João Batista. Tanto é que João disse, convém que eu diminua e que ele cresça. Agora Jesus vai aparecer. E ele começa pregando o quê? Exatamente o que João já pregava. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Aí você diz assim, Jesus, mas a mesma coisa, assim, o fato dele ter continuidade com João Batista, dá crédito a João Batista, mas tem um significado muito maior. Porque antes quem pregava arrependimento era o preparador, agora quem prega arrependimento era a própria luz presente entre eles. O rei havia chegado. E é por isso que a chegada do reino com poder estava próxima. Jesus estava falando da sua obra que ele realizaria ainda na primeira vinda. Era a chegada do reino. Ele diz, arrependei-vos, porque o reino está próximo. E essa é a mensagem do Natal. Por quê? Quando Jesus Cristo, que é a luz, lembra a gente voltar agora para a passagem que a gente leu no começo do nosso culto. Quando Jesus Cristo, que é a luz, veio iluminar os homens, no capítulo 3 de João, diz que os homens, eles não gostaram da luz. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Você vai dizer, como assim? Por quê? Porque a luz expunha as obras más deles. A ideia de luz é que você não esconde diante dela, não é? Jesus devia causar muito desconforto. Você já pensou? Jesus chegar diante de você e falar assim, então, os seus pensamentos, aí você fala assim, você devia se sentir assim, desnudado diante da frente, né? Diante dele, não é? Porque ele lia os pensamentos das pessoas, ele conhecia o coração, ele sabia as motivações. Um Pedrão dizia, não Senhor, eu vou estar contigo. Jesus dizia, ô Pedro, está enxergando o coração de Pedro, né? Os homens chegavam e falavam, não, eu sou um homem justo. Jesus sabia o coração deles, conhecia a motivação deles. Então Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo e expôs os pecados dos homens, e os homens então amaram mais as trevas do que a luz. Inclusive no Evangelho de João, que é um que usa muito a analogia luz, vai dizer que enquanto Jesus esteve no mundo, ele foi a luz, mas quando ele partiu, ele diz assim, que vocês não sejam encontrados em trevas. João explora essa ideia. E é por isso que eu quero explorar essa ideia à medida que eu encerro essa mensagem. Por quê? Olha que irônico. Jesus foi morar em Cafarnaum. Sabe que no ministério de Jesus, Cafarnaum foi conhecida como uma cidade incrédula. Cafarnaum. Se fossem feitos milagres em outra região,
um pouquinho do que foi feito na sua cidade, na sua região, há muitos já teriam crido. Cafarnaum, a sede do trabalho de Jesus Cristo, do ministério na região da Galileia ali, foi mormente incrédula, foi uma reação de incredulidade. Então, e o que isso mostra acerca do Natal, que é tão irônico? Nós falamos tanto de Jesus, eu disse no começo desse culto, tanto de Jesus. Esse é um tempo em que, mesmo as pessoas não entendendo de Cristo, elas desejam Feliz Natal, falam, olha, que Deus ilumine a sua vida, todo mundo gosta de luz, né? Coloca na árvorezinha e tudo, fica cheio de luz, coisa mais bonitinha. Mas o problema é que eles não têm olhos para ver. E eu quero que você aprenda algo à medida que a gente encerra. O problema não é a falta de luz, sabe? A luz já veio. A luz já veio. O problema é que quem não tem olhos não enxerga. Não é? Por isso que o Jonathan Edwards está certo. A luz tem que vir de Deus e tem que transformar você. Ela tem que invadir o seu coração e mudar a sua percepção. Porque palavra de Deus tem um monte hoje em dia. Qualquer brasileiro pode ouvir mensagens ricas da palavra de Deus em qualquer lugar do nosso país praticamente. E no entanto, há tantas trevas. A luz chegou. Ela chegou. E ela está presente. Mas as reações são tão contrastantes, tão contrastantes. Então esse é um período que alegra a gente por um lado e entristece por outro. Porque Jesus é tão falado, mas tão mal compreendido. A luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram a luz, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Eu peço ao Senhor que use você que crê, para que você aproveite a oportunidade que se fala tanto de Natal, para que você diga alguma coisa sobre Cristo às pessoas que estão próximas de você. Sua família, seus amigos, que isso seja dito por você, porque a incredulidade em relação à luz é de entristecer. Essa é uma passagem bonita, porque mostra a misericórdia, como eu falei, mostra a universalidade do ministério de Jesus, mas a gente sabe que muita gente ouviu a mensagem, arrependei-vos, e não se arrependeram. Meu desejo é que Deus use a nossa boca, para que nós sejamos gente que aproveita a oportunidade para falar de Cristo e confrontar as pessoas que podem até mencionar Jesus Cristo, mas sem entendimento. Vamos orar? Senhor, hoje e amanhã muitos se reunirão, desejarão Feliz Natal uns aos outros, mencionarão o menino Jesus, mas sem compreensão, sem entendimento. A luz não os atingiu. A luz que é o teu próprio Filho não os transformou. Por isso que eles não entendem. Por isso que eles não enxergam e não se submetem e não se arrependem. Ó Senhor, que notícia triste. No entanto, a palavra profética de Isaías não é de tristeza. Porque o Senhor diz que a luz veio aos homens. E onde havia trevas, raiou a luz. Portanto, nós devemos ser motivados por essa palavra, a entender que o Senhor pode trazer salvação na nossa casa, pode trazer salvação aos nossos amigos. Então é hora de abrir a boca, Senhor. Esse é um tempo bom para nós falarmos. O terreno está preparado. Abra a nossa boca, Senhor. Que nós falemos da mensagem de Cristo Jesus, invadindo o nosso ser e mudando nossas prioridades, fazendo-nos amá-lo mais do que amamos as coisas deste mundo. Abre a nossa boca, Senhor. Faz-nos testemunhar dele hoje, amanhã, nesses próximos dias. Há tanta festividade e tantas trevas. Permita-nos exaltar a Jesus Cristo nesses dias. Nós pedimos isso porque o Senhor um dia raiou a tua luz em nossa vida. Então, ajuda-nos a sermos luzes do mundo, à medida que temos a luz do mundo em nosso coração. Essa é a nossa oração. Que sejamos instrumentos da mensagem que Ele pregou. Arrependei-vos. E creiamos no reino dEle, que jamais terá fim. Oramos em nome dEle, Jesus Cristo, a luz do mundo. Amém.